que foi tão prejudicial para a empresa. Né? Então, como você teve experiência interna aí do Conselho e da Auditoria, que proposição poderia sugerir a CPI para aperfeiçoar a governança e, digamos assim, blindar melhor a empresa de ataques dessa natureza? Ok, deputado. Se me permite, nós poderíamos debater o dia inteiro sobre proposições, ideias que surgem do aprendizado com a Petrobras. Eu vou tentar ser o mais breve e objetivo possível. Como eu falei no início, nas indagações do deputado Altineu, é fundamental para começar a conversar sobre mudanças na Petrobras, desenhar um conselho de administração que funcione. Isso não é simples, porque não basta ir no supermercado e comprar um conselho que funcione. É preciso pessoas, é preciso missão, é preciso procedimentos que levem a esse conselho a funcionar. E, fundamentalmente, esse conselho precisa ter capacidade de trabalho, mandato, ou seja, entender exatamente o que os acionistas esperam do conselho, e preponderantemente o acionista controlador, e que ele tenha poder sobre a diretoria executiva. Poder de nomear, de demitir, de remunerar, de elogiar, de criticar. Eu entendo que todas essas atribuições do Conselho de Administração, que são naturais em qualquer sociedade anônima, não se encontram plenamente atendidas na Petrobras. Talvez até antes disso, de falarmos do Conselho de Administração, a sociedade deve se perguntar o que a sociedade quer da Petrobras. Porque a partir do momento que uma missão é dada, ela pode ser monitorada. Em determinado momento, a Petrobras recebeu um número enorme de missões, né? E, inclusive, sofrendo uma descapitalização por conta do preço dos seus produtos, que não podia seguir o mercado. Não há nada de errado numa decisão de se subsidiar preços de combustíveis, mas ela precisa ser tomada anteriormente, para que todas as decisões sigam o princípio da legalidade e possam ser cumpridas e monitoradas, né? A partir do momento que uma coisa tão essencial quanto o preço dos produtos foge do mandamento legal da lei do petróleo, da lei do CAD, nós temos um efeito sobre a legalidade da companhia que, no meu ver, é muito perniciosa. Quer dizer, começa-se a entender que alguns preceitos legais ou estatutários podem não ser tão importantes assim. E, de fato, há uma série de questões estatutárias que não foram observadas também. Então, uma clareza na missão da companhia. No segundo momento, um conselho de administração capacitado em termos de pessoas, recursos e missão, e uma diretoria efetivamente monitorada por esse conselho de administração. Eu acho que, se essas condições forem atingidas, nós temos condições de propiciar um cenário muito saudável, não só para a Petrobras, mas para as demais empresas controladas pela União. Não sei se respondi a pergunta do deputado. Respondeu a terceira, me permita. As demais era com relação a como um gerente sozinho pôde adquirir tantas propinas. Eu tenho uma visão, deputado, e, se me permite, é uma visão pessoal, né? A Petrobras é muito grande, muito grande. E eu acredito que organizações muito grandes sofram de um problema chamado deseconomias de escala. Isso vale para a Petrobras e para outras corporações mundiais que sejam tão grandes quanto, né? Essas deseconomias de escala têm que ser compreendidas, né? E a Petrobras cresceu muito rápido por conta das oportunidades que lhe foram colocadas. Claramente, o que nós vemos hoje é que talvez as estruturas de controles internos
talvez não avançaram na mesma velocidade que a escala de operação da companhia, propiciando situações como descrita pelo deputado. Bem, agradeço o deputado Sola. Vamos agora para o deputado Isalci, em seguida o delegado Valdir. 3 minutos, Vossa Excelência. Senhor presidente, eu quero pedir a Vossa Excelência que adicione o tempo de liderança. Ok, 8 minutos. Mais 8 minutos. Bem, eu quero Espero que não seja necessário utilizar o todo. Não, eu só quero aproveitar a oportunidade para esclarecer, porque quando o deputado que me antecedeu disse que concordou pela primeira vez comigo, eu tenho que explicar porque algo está errado. Então eu tenho que explicar novamente. O que disse Barusco aqui claramente na CPI? Ele disse, tanto ele quanto Augusto Mendonça Neto, que nós tivemos 2 períodos claros com relação à Petrobras. Nós tivemos um período antes de Lula-Dilma, que aí Pedro Barusco e também o Augusto foi muito claro, que com relação a Barusco ele disse claramente que recebeu sim propina ou comissões, qualquer que seja o nome, mas recebeu individualmente, tanto ele pedindo ao empresário, quanto o empresário oferecendo. E depois ele disse claramente o que aconteceu depois do período Lula-Dilma. Aí no período Lula-Dilma ele disse, aqui na CPI, de que havia um sistema institucionalizado, uma corrupção sistemática, sistematizada, com a participação dos diretores da Petrobras. Essa é a diferença. E aí o Ministério Público deu uma tradução a isso, e chamou isso de quadrilha. Então, são 2 períodos. No caso do Augusto Mendonça Neto, disse a mesma coisa. Antes do período Lula-Dilma, como aconteciam as licitações? O cartel. Existia o cartel, as empresas se reuniam para se proteger entre elas. Mas naquele período não havia interferência nenhuma de ninguém da Petrobras. Agora, a partir do período Lula-Dilma, aí sim, os diretores passaram a participar do cartel. Em que sentido? Como a Petrobras mandava convites para a participação de licitações, a partir dali os diretores, Paulo Roberto Costa e Renato Duque, informavam ao cartel, ao clube, quais as empresas que estariam sendo convidadas. E entre eles selecionava então aquela que tem aqui inclusive quase que uma tabela de futebol, onde as empresas que participam do clube colocavam em ordem de prioridade, 1, 2, 3, para cada obra licitada. Quando o clube definia quem ganharia a obra, eles já sabiam quais as empresas que participavam da licitação. E, portanto, essas empresas que não ganhariam apresentavam uma proposta maior. Essa é a diferença muito clara, né, entre os 2 períodos. Mas eu quero aproveitar, agora eu já vou perguntar, quero perguntar a Vossa Senhoria o seguinte. No caso de Passadina, por exemplo, Vossa Senhoria que participou do Conselho de Administração. Primeiro, este Conselho de Auditoria da Petrobras, durante a reunião do Conselho, ele participa como orientação, como diz aí nas suas atribuições, orienta o Conselho, responde questionamentos, etc. É possível, e olha que a lei é muito clara, a lei 6.404 da SA é claríssima. O presidente do Conselho responde pelos atos da empresa. Portanto, a compra de Passadina é responsabilidade, sim, do Conselho. Na opinião de Vossa Excelência, caberia ao presidente do Conselho ou a presidenta, num determinado momento, dizer assim, olha, infelizmente o parecer não estava bem feito, não caberia a ela perguntar ao Conselho de Auditoria se tinha alguma dúvida com relação às cláusulas que ela disse que Nestor Severo, o parecer foi incompleto ou errado, alguma coisa nesse sentido. Vossa Senhoria acha que, com essa justificativa, simplesmente a presidente do Conselho se exime das responsabilidades? Entendo diferente. Entendo que, pela lei, a lei é muito clara. Assim como vários membros do Conselho de Administração tiveram seus bens bloqueados, é pena que o Tribunal de Contas não cumpriu a lei de ter feito também com a presidente do Conselho o mesmo procedimento. Então, a pergunta que faço a Vossa Senhoria é relacionada a isso. Passadina, qual a opinião de Vossa Excelência com relação à compra de Passadina, se realmente a presidente do Conselho não tinha responsabilidade nenhuma, e qual é o papel do Conselho de Auditoria na Petrobras em relação ao Conselho na tomada de decisão dessas ações todas que foram feitas? Deputado, tentando responder a ambas as perguntas,
No período que eu estava no Comitê de Auditoria, meu objetivo foi tentar identificar o custo total dessa transação. E eram essas as solicitações que eu estava fazendo no momento que não pude mais prosseguir no comitê. E, nesse sentido, ficou claro para mim que, além dos valores que foram trazidos à CPMI, que foram divulgados, né, Passadena é uma operação que deu prejuízo durante muito tempo, uma operação que já era deficitária, né? Quando se compra uma operação deficitária, o déficit da operação deve ser incluído como parte desse custo de aquisição. Esses valores jamais foram debatidos, né? E não sei se foram mesmo perguntados fora do âmbito do Comitê de Auditoria. Eu entendo que, além dos custos de aquisição, dos custos jurídicos, né, das cláusulas e tudo mais, do investimento que foi feito na unidade, uma unidade que ainda, pelo que eu ouço, não atende às melhores práticas operacionais, tem que ser somado o prejuízo acumulado nesse período, que me parece ser bastante significativo em relação aos números que foram discutidos até aqui. Essa, deputada, foi a única inquirição que eu pude fazer a respeito de Passadena, uma vez que já havia uma comissão interna de apuração em andamento e, no meu entendimento, faltava essa informação. Com relação ao papel de cada um dos agentes de governança com relação à aquisição de Passadena, a resposta deve ser encontrada nas atas do Conselho de Administração e do Comitê de Auditoria. Se diligência houve, ela precisa estar na ata. E eu não tenho condições de responder porque não estava lá e não pude analisar essas atas, até porque já tínhamos bastante assuntos em tela durante o período que estávamos no Conselho. Ok. Bom, em seguida, o deputado delegado Valdir, pelo tempo 3 minutos. Delegado Valdir, pedir licença só para fazer uma pergunta para o presidente. Nós solicitamos, já tem algumas semanas, as atas da diretoria executiva, do Conselho de Auditoria. A pergunta é, a Secretaria da Comissão já recebeu essas atas da Petrobras ou ainda não? Deputado Onyx, ontem, durante o debate que a CPI da Petrobras fez na sede da Petrobras, com a presença do presidente Hugo Mota, do relator Luiz Sérgio, do subrelator Altineu e tantos outros membros, nós reiteramos o envio dos áudios das gravações das reuniões do Conselho de Administração. E foi respondido pelo consultor doutor Bendim, doutor Armando, que ele faria isso com a mais breve velocidade possível. Hoje, pela manhã, eu solicitei ao secretário da CPI, doutor Manuel Alvim, e também ao representante da Petrobras aqui presente, que enviasse isso o quanto antes, porque realmente não tem justificativa esta demora. É simplesmente tirar a cópia dos áudios e enviar para a CPI. Então, nós estamos reiterando mais uma vez, e Vossa Excelência reitera mais uma vez a Petrobras. Presidente, só para reforçar isso, que a gente podia abrir um prazo razoável para a chegada desses documentos aqui. Não chegando, a CPI tem poder, o delegado Valdir sabe, os demais que têm informação jurídica sabe, a CPI pode determinar busca e apreensão, e a gente tem que fazer isso. Presidente, nós temos o direito, inclusive, de fixar um prazo, deputado Onyx, mas temos que confiar na direção da Petrobras, vamos aguardar, até porque os documentos estão chegando, e vamos dar essa tolerância durante essa semana. Vossa Excelência é sempre equilibrado, com bom senso, mas paciência tem limite. Como diz nosso presidente, né? Não dá para confundir, né, a nossa paciência com lerdeza, né? Então é só para reafirmar a necessidade de termos esses documentos aqui e reforçar a Vossa Excelência aos demais membros, ao próprio relator, o pedido que havia, a consideração que havia feito ao presidente sobre a extensão do contrato da CROL para fazer a análise desse material. Muito bem, deputado Onyx. Lembrando o poeta, quem sabe, faz a hora, né? Presidente, acredito que seja útil para essa comissão fazer o esclarecimento. Os áudios das reuniões do Conselho de Administração, por força de regimento, são destruídos após a lavratura da ata.
Isso mudou a partir da reunião, se não me engano, de novembro, quando, inclusive por força das ações judiciais, o Conselho da Petrobras decidiu manter os áudios que estavam pendentes, eu acredito, desde agosto de 2014, mas eu diria que, por força do regimento, os áudios anteriores a esse período provavelmente não existem mais. Agradeço a informação, doutor Mauro. Vamos aguardar, de qualquer forma, a manifestação da Petrobras. Com a palavra o delegado Valdir. Senhor presidente, senhor deputado, doutor Mauro Cunha, só queria informar que já me coloco na relação para fazer a busca e apreensão lá na Petrobras. Já estou à disposição pela experiência que a gente tem de segurança pública. A gente vai saber, e vou pedir para o doutor Mauro Cunha nos acompanhe também, porque ele sabe os corredores lá mais importantes, onde a gente vai achar documentação extremamente útil para o nosso trabalho. Agora vou às minhas indagações, a Vossa Senhoria. Eu gostaria de saber, se é de conhecimento, quais são os membros do Conselho de Administração que são cargos indicados pelo controlador? Quais são cargos políticos? Da mesma forma, a segunda pergunta, em relação às diretorias. Quais são as indicações, quais eram na época do senhor? O senhor foi um estudioso, eu percebi que o senhor estudou toda a história da Petrobras, acho que se nós perguntarmos de 1940, o senhor vai saber responder, eu vi que o senhor realmente é especialista. Eu gostaria de saber por qual razão foi mantida essa política de preço dos combustíveis. Desde quando? Né? E esse prejuízo, por que foi mantido isso? Isso foi uma estratégia política? Isso foi para enganar o povo brasileiro? Qual a razão, qual a necessidade? É uma estratégia financeira, controle de inflação? E o senhor é economista, o senhor vai dar uma aula para nós aqui, eu tenho certeza disso. Eu gostaria de saber também... o senhor tinha conhecimento das cláusulas de Pasadena, a cláusula Marlin... isso, essa mesmo, não falo inglês. O senhor tinha conhecimento? Ou o senhor sabe se outros membros tinham conhecimento do Conselho de Administração dessa cláusula? Eu queria que o senhor detalhasse mais para nós, e aqui está no documento que o senhor trouxe para nós, como que foi a destruição desses 330 bilhões, como que o senhor operou isso, de 2009 a 2015. Uma explanação básica, que a gente é leigo, então a gente não sabe como isso aconteceu. E a última pergunta que eu gostaria de deixar aqui, se o senhor, com esse conhecimento todo do senhor, o senhor aceitaria... já que o senhor foi expulso lá da Petrobras, eu gostaria que o senhor aceitaria um convite dessa comissão para auxiliar nós nessas investigações. Se a Petrobras não tem uma pessoa honesta, trabalhadora, com o currículo que o senhor tem, eu acho que a comissão aqui, eu acho que depois consultando os demais membros, nós gostaríamos de ter o senhor, né, com esse currículo aqui. Já que o senhor foi expulso da Petrobras, eu acho que para nós o senhor seria estritamente muito útil. Fica tranquilo, senhor presidente, meu tempo não esgotou ainda. Eu sei que tem outras pessoas desesperadas com o meu tempo, mas o senhor não acredita nisso, né, senhor presidente? Mas seria basicamente essas perguntas. Se o senhor tiver dúvida em algumas delas, eu volto a só refazê-las, só para que o senhor possa respondê-las em inteiro teor. Muito obrigado, doutor Mauro Cunha. Deputado, eu anotei 5 perguntas aqui, vou tentar respondê-las pela ordem. Primeiramente, com relação a cargos políticos. O Conselho da Petrobras é formado por 10 membros. Desses 10, 7 são indicados pelo governo. Historicamente, vinham sendo indicados, notadamente, ministros de Estados, o presidente do BNDES, o secretário executivo do Ministério de Minas e Energia, um general de reserva, o general Francisco Albuquerque, e o senhor Sérgio Quintela. Na diretoria, eu não saberia dizer. Quando eu cheguei, já tinha sido indicada a diretoria que lá estava. Quando houve a mudança esse ano, foi basicamente uma imposição colocada pelo presidente do Conselho, que trouxe os nomes e foi acompanhado novamente pelos 7, na verdade 6, porque uma era demissionária. O presidente da Petrobras é sempre conselheiro também. Então, a presidente Graça renunciou, não participou dessa decisão. Então, os 6 conselheiros indicados pelo governo elegeram a diretoria. Desses membros, né, nós temos 2 novas pessoas, o presidente Bendini e o diretor Ivan Monteiro, e ex-gerentes executivos da Petrobras que assumiram a diretoria na qualidade de interinos. Eu não saberia qualificar quais são políticos, mas a indicação é feita pelo governo dessa maneira. A segunda pergunta, como foi a questão dos preços?
A defasagem de preços começou a ficar mais elevada a partir de 2011 e o argumento para a manutenção dessa defasagem, ela fica claro na discussão do Conselho de Administração. E, mais uma vez, eu faço referência à importância da leitura e análise das atas do Conselho e da diretoria. Num determinado momento, deputado, em 2013, quando eu entrei, a minha impressão é que esse assunto, ele caía entre as cadeiras, entre a diretoria e o Conselho, né, de quem era a responsabilidade. E eu atuei para que fosse obtido 3 pareceres de advogados externos que confirmaram que a responsabilidade pela definição de preços é da diretoria. A partir desse momento, houve a definição de uma nova política de preços que foi abortada pelo Conselho e ajustada para que se tornasse uma política confidencial ao Conselho. E nós, a partir desse momento, partimos a acompanhar a eficácia da política que desconhecíamos mensalmente. Pelo menos nesse momento, começa a se ter uma análise do tamanho da defasagem. E, mais uma vez, eu recomendo à comissão que analise as atas do Conselho para entender a dimensão dos alertas que eram colocados e as respostas que eram dadas para que nada acontecesse. Então, tendo em vista o impacto, né, que isso traz, a gente pode até considerar que isso tenha sido uma pedalada que a Petrobras acabou fazendo, porque ela estava, na realidade, subsidiando o preço de combustíveis e subsídio precisa de lei, né? Então, isso trouxe, de fato, um prejuízo muito grande para a companhia. Aliás, houve outras questões parecidas aí, como o crédito que nós demos à Eletrobras durante muito tempo e que nos trouxe um prejuízo de 5 bilhões de reais no fechamento do balanço, né? E os próprios investimentos não econômicos, motivados por interesse social que seja. Senhor presidente, desculpe só pela oportunidade, o senhor saberia estimar qual foi o prejuízo da Petrobras com essa política de preço? É de aproximadamente 100 bilhões de reais, que é o prejuízo da área de abastecimento reconhecido nos balanços da companhia de 2011 a 2014. Muito bem. Voltando, a terceira pergunta do deputado foi se eu tinha conhecimento das cláusulas Marlim e Put de Pasadena. Não, realmente eu não participei dessa deliberação, não tenho conhecimento, né? Com relação à perda de valor de 330 bilhões de dólares, esse cálculo é feito pegando a queda das ações da Petrobras. Então, quer dizer, uma análise externa, né, não do que está acontecendo dentro da companhia, mas como o mercado reflete através da queda das ações e como que as ações das empresas congêneres da Petrobras evoluíram, que subiram, né? Então, somando esses dois efeitos, a diferença de valor é de 330 bilhões de dólares, né? Com relação a ajudar essa CPI, eu o faço aqui com grande prazer e honra, como cidadão brasileiro, né? Muito bem, agradeço ao deputado delegado Valdir e, mais uma vez, solicito à Petrobras e até sugiro o prazo de até segunda-feira a Petrobras enviar os áudios das gravações. É um prazo largo, né? Das atas, o áudio relativo às gravações da reunião de Conselho de Administração, como também as atas. Destruídos, presidente. Não, uma parte com certeza não foi. Uma parte com certeza não foi. O resto é ata escrita. A ata escrita, exatamente. Nós estamos reiterando até segunda-feira, até mesmo presidente, na confiança e na expectativa Qual de segunda-feira, que senhor presidente? o nosso delegado, o deputado delegado Valdir, não tenha que se deslocar ao Rio de Janeiro para fazer Presidente. a busca e a Senhor presidente, só para ficar registrado Presidente, aqui, que eu acho que o deputado Bruno Covas fez uma colocação importantíssima. Ele perguntou ao senhor Mauro quanto é que foi o prejuízo da questão dos combustíveis, da defasagem do preço. 100 bilhões. Isso. Esse é o financiamento público de campanha. Ok. Presidente, Bom. requerimento de áudio e vídeo foi apreciado por essa comissão e deliberado e aprovado logo no início. Requerimento de minha autoria de áudio e vídeo do Conselho de Administração de 2005 até aqui. Ok. E as Se não atas existe, a Petrobras tem já atas foram também, aprovadas né? também, Ok. as escritas. Na sequência,
Obrigado, presidente. Deputada Luísa Mendes, não se encontra. O próximo inscrito seria o próprio presidente, dispenso. Deputada Elisiane Gama, por 3 minutos. Em seguida, deputado Edio Lopes. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, senhor Mauro Cunha, referente a uma colocação que o senhor faz quando saía do Conselho, o senhor faz o seguinte: faço votos de que a comunidade de acionistas e trabalhadores defendam a Petrobras dos abusos cometidos contra a companhia. Eu queria que o senhor explicasse melhor essa sua frase, o que é que significa, estariam eles sendo omissos, ou se não fazem por retaliações, quais retaliações, na sua opinião? Ou melhor, me explique melhor por que essa colocação. Não, eu vou fazer as perguntas por causa do meu tempo, agora que eu lembrei. Mais uma pergunta. O senhor fez uma colocação referente à questão do Fundo Petros, que o senhor teria feito, requerimento solicitando informações, mas que essas informações não vieram. Quais as informações que o senhor estava requerendo? Irregularidades, enfim, eu queria que o senhor me desse mais detalhes e o aprofundamento acerca desse seu requerimento. Uma segunda pergunta, que é referente à sua saída. Foi noticiado de que o senhor foi excluído do Comitê de Auditoria da Petrobras. Por que essa exclusão? Qual a justificativa? Como se deu, de fato, essa exclusão? Uma outra pergunta. O senhor fez uma colocação referente aos valores que estariam sendo devolvidos por força da investigação da Operação Lava Jato e que esses valores seriam inferiores, efetivamente, àquilo que foi, na verdade, desviado, né, através de propinas e superfaturamento. Por quê? Efetivamente, o senhor poderia nos dar elementos mais específicos por que esses valores estão tão aquém daquilo que realmente foi desviado? Por exemplo, o Barusco afirmou aqui de que os valores chegaram a quase 100 milhões de dólares, que é o valor que ele devolveu ao Brasil, não é, por conta desse desvio. O elemento específico que o senhor coloca, esse valor que seja, na verdade, inferior. Quando o senhor fala do Conselho, que é algo que a gente tem feito um aprofundamento em relação aos membros do Conselho da Petrobras. O senhor foi, inclusive, contra a nomeação do Bendini, e aí o senhor coloca que seria mais importante a mudança no Conselho. Pergunta que eu faço ao senhor. Seria possível, a gente vê agora há pouco o senhor colocando o valor de 100 bilhões de reais em prejuízos, não é? Outros valores mais exorbitantes, dia após dia, nós temos realmente, tendo novamente números novos, não é? De desvio e de prejuízos que o Brasil, na verdade, teve, não é? É possível tanto desvio, é possível tanta corrupção e tanta propina sendo paga. A gente vê aí, por exemplo, algumas organizações, inclusive, sendo criadas. A Sete Brasil foi criada nesse objetivo. O Barusco colocou isso de uma forma muito clara, não é? A sociedade de propósito específico, enfim, sempre se colocando que seria uma forma de se burlar para a gente poder, para eles poder obter realmente essas propinas. É possível tudo isso acontecer sem efetivamente o Conselho não ter informação ou não ter conhecimento de que isso realmente viesse a acontecer? Essa é a minha, eu acredito, última pergunta. Deputada, muito obrigado. Primeiramente, se me permita fazer um esclarecimento técnico sobre a colocação do deputado delegado Valdir. A questão técnica, eu posso colaborar com a CPI respondendo as perguntas, mas não investigando por conflito de interesse com a minha posição como administrador da companhia. Então, só para deixar claro. Com relação aos abusos contra a companhia, se houve negligência, né, ou omissão por parte de acionistas e empregados, eu acho que é possível fazer mais, sim, deputada, tanto acionistas quanto empregados. Nós vemos que só agora existem ações de acionistas no exterior, né, buscando ressarcimento. Não tenho notícia de ações aqui no Brasil. Nós temos toda a questão da CVM, o judiciário, quer dizer, eu acho que isso tem que ser analisado, inclusive num aspecto mais amplo, que vai além da questão da Petrobras. Com relação aos empregados, eu também vejo um certo espanto dos empregados da Petrobras em relação a tudo que está acontecendo. Vejo uma categoria com muita história, com muito orgulho, né, e que se mobiliza em vários momentos, sobre vários aspectos.
mas que não tem, de fato, se mobilizado em relação ao que está acontecendo. E o maior exemplo disso é, como eu mencionei, a falta de qualquer denúncia de corrupção à ouvidoria geral da Petrobras, né? Então, é nesse sentido que eu fiz o apelo quando comuniquei que não mais concorreria ao cargo no Conselho de Administração da Petrobras, né? Com relação à Petros, em 2013 e 2014, eu solicitava informações, sobretudo, em relação às práticas de investimento da Petros, que estariam levando a prejuízos, alguns deles já sendo reconhecidos, né? E, mais recentemente, solicitei a presença do presidente do Conselho de Administração da Petros, sobretudo depois de denúncias feitas pelo conselheiro Cinedino, com relação à indicação de pessoas que talvez não estivessem equipadas para as funções que iriam assumir no Fundo Petros. Infelizmente, 2 dias depois do meu requerimento, o presidente do Conselho da Petros renunciou e houve uma nova indicação e essa presença no Conselho da Petrobras nunca aconteceu. Então, no meu período do Conselho, não houve qualquer presença de administradores da Petros, muito embora a Fundação tenha um impacto significativo, porque tudo aquilo que a Petros tem de prejuízo pode acabar afetando o balanço da Petrobras. Com relação à minha exclusão do Comitê de Auditoria, foi uma decisão, eu diria quase que monocrática, do presidente do Conselho, acompanhado pelos demais conselheiros indicados pelo controlador, que preferiram abrir mão da independência do Comitê de Auditoria no momento crítico, talvez porque o conselheiro que lá estava votou contra o balanço e perguntava algumas questões que, talvez, com um excesso de ênfase, né? É meramente especulativo, deputada. Com relação aos valores devolvidos serem inadequados, eu citei essa impressão, peço desculpas, não foi isso que eu disse. Eu falei que o reconhecimento contábil dos valores na forma feita no balanço da Petrobras de 2014 não me parece adequada e, principalmente, seria inadequada caso seja usado como base para acordos de leniência e de ressarcimento. O prejuízo da Petrobras precisa ser averiguado caso a caso, de maneira até pericial, para que seja verificado, de fato, quanto perdeu. Então, não é que o valor é pouco ou é muito, ele é simplesmente incerto, baseado numa declaração do senhor Paulo Roberto Costa, né, depois repetida por membros do Ministério Público e por outros delatores. Então, no meu entendimento, inapropriado para o lançamento contábil. Senhor Mauro, ainda nesse mesmo sentido, a doutora Graça Forster, quando veio aqui, ela falou uma frase que a Operação Lava Jato, ela fazia bem à Petrobras. O senhor concorda com isso? Concordo. Concordo. É um remédio amargo, mas que, sem dúvida nenhuma, fará bem para a Petrobras ao longo prazo. Se me permite, então, a última pergunta que eu tenho notado com relação às mudanças no Conselho, com relação à criação de sociedade de propósito específico que propiciassem atos de corrupção, a Sete Brasil. Deputada, a criação de empresa de propósito específico, ela por si só não é errada. Ela pode servir para permitir o desenvolvimento de atividades de grande monta, né, como é o caso da Petrobras. Tanto esses fatos, como quaisquer outros atos de gestão, podem ou não propiciar atos de corrupção. Então, eu não olharia isoladamente para a criação de empresas de propósito específico como sendo algo feito para propiciar corrupção. Com relação ao Conselho de Administração, eu acho que faltou eficácia, como eu disse aqui, e talvez essa eficácia ela fosse comprometida pelo histórico de nós termos um conselho onde a maioria sempre vota junto. A razão de existir de um conselho é propiciar os debates com diferenças de visões. Ainda que debates houvessem, o fato é que o conselho votava monoliticamente de acordo com as colocações do presidente do Conselho. Mas o senhor acha que não seria possível o Conselho ter conhecimento? Por exemplo, o Baruch colocou aqui que o desvio de recursos na Petrobras ela passou a ser institucionalizada a partir de 2003, 2004. Né? E nós tivemos várias outras declarações no mesmo sentido. Quer dizer, parece que havia uma organização específica, exatamente uma forma clara, organizada e sistemática, institucionalizada, como ele colocou isso. A minha pergunta é exatamente essa. O Conselho não teria conhecimento de tanto desvio de recursos? Eu acho que era possível não se ter, exatamente por conta desses que votavam de forma unificada. Concluindo. Deputada, eu me sinto muito mal colocado para responder essa pergunta, porque quando eu entrei, as denúncias já estavam no ar. Então, ali, a gente
já sabia e estava tentando averiguar para ver até onde as coisas iriam. Eu acho que o Conselho, se tivesse maior eficácia, né, ele poderia ter identificado muito antes, por exemplo, o fato do canal de denúncias não funcionar, né? O fato, por exemplo, de empregados argumentarem que não se sentiam confortáveis em fazer denúncias porque poderiam sofrer retaliação, né? Então, isso poderia ter sido feito, não foi. Muito bem, agradeço ao deputado Lisiane. Em seguida, passo a palavra para o deputado Edio Lopes, que não se encontra, a deputada Maria do Rosário, deputado Paulo Magalhães, Otávio Leite, deputado Silas Câmara. Com a palavra. Senhor presidente, senhor Mauro Cunha, o senhor tem alguma informação que pudesse colaborar conosco sobre a questão dos ativos, a venda de ativos? Existe uma informação de que o TCU havia avaliado determinados ativos, por exemplo, na África, por um valor. Esse ativo foi vendido por 10% do valor que o TCU havia feito em termos de avaliação, esse ativo. O senhor tem alguma informação desse seu profundo estudo, analisando esses documentos, que diga a respeito dessa questão dos ativos? Deputado, dado o nível de alavancagem da Petrobras, venda de ativos é um assunto que precisará forçosamente ser debatido. O presidente Bendini, lá no Senado, mencionou que um dos desafios da companhia é o planejamento estratégico. E eu faço eco à sua declaração. Porque para que aconteça uma venda de ativos preservando o valor da Petrobras, essa venda de ativos precisa estar inserida dentro de um planejamento estratégico, respondendo àquela pergunta de o que se quer da Petrobras. Ao longo do tempo, e sobretudo no ano de 2013, houve um programa chamado Prodesim, que era um programa de desinvestimento da Petrobras, que era uma das fontes de capitalização para os vultosos investimentos que a empresa estava fazendo, que alienou diversos ativos, incluindo um ativo na África. Eu participei dessa decisão, e essa decisão, deputado, ela se beneficiou de um aprendizado já, né? Um aprendizado relativo à Passadena, eu diria. A presidente Graça disse na comissão mista que houve um processo um aprendizado para se colher todas as informações relativas àquele caso. E que, a partir de então, a Petrobras passou a criar um processo de documentação de toda aquisição e desinvestimento que permite entender do começo ao fim como se deu uma transação. A alienação dos ativos na África já se beneficiou desse processo, né? E nós tivemos a oportunidade de ver uma apresentação muito detalhada, de análises externas sobre a justeza do valor sendo alienado. Posteriormente, inclusive, tendo em vista determinadas alegações na imprensa, eu voltei à companhia para estudar mais esse assunto, né? E pude verificar, deputado, que muito do que se dizia na imprensa, eu desconheço a opinião do TCU sobre esse assunto, partia de uma premissa equivocada, de um valor colocado por um banco de investimento de segunda linha, que se baseava em hipóteses absolutamente impensáveis. Hipóteses, por exemplo, que se aplicássemos a Petrobras como um todo, faria com que ela valesse 600 bilhões de dólares. Muito mais do que ela vale, de fato, né? Então, somando-se o processo diligente que foi informado ao Conselho, as explicações que eu recebi posteriormente da gerente responsável por esse processo, né, trata-se de um processo bem documentado e bem embasado em relação a tudo que foi mostrado ao Conselho de Administração. O que eu tenho a dizer. Okay. Agradeço ao deputado Silas. Câmara, com a palavra o deputado Ivan Valente. Na ausência, o deputado Onyx Lorenzoni. Presidente, eu queria agregar à minha fala o tempo de liderança também. Eu vou fazer algumas considerações e eu pediria ao doutor Mauro para que o doutor Mauro anotasse para depois poder se manifestar. Então, precisa só ajustar o tempo ali que está equivocado. Tem que agregar lá o tempo de liderança.
dispõe de 3 minutos e mais 5 minutos 8 minutos como tempo de herança. Tá, vou tentar resumir minutos. aqui. Primeiro eu quero saudar, né, a vinda do doutor Mauro Cunha aqui, porque ele está tão apropriado da sua verdade que traz a sua esposa. Isso não me passou desapercebido. Só uma pessoa que está apropriada da verdade, se sente segura para enfrentar todo e qualquer questionamento, faz o gesto que o senhor fez. Então, eu quero, primeiro, reconhecer isso. Segundo, dizer que a minha experiência em CPIs me ensinaram, talvez um pouco do que o delegado Valdir conhece, que é tentar, na forma como as pessoas se posicionam, identificar se há ali indícios de culpabilidade ou não. Enquanto o senhor teve a altivez de ter esse gesto, outros aqui usam cunhadas, esposas para fazerem ilícitos, o que é algo... E outros usam ainda esposas para serem advogadas de defesa, como é o caso de um certo diretor da Petrobras. Então, eu queria fazer esse reconhecimento. Depois eu quero trazer a sua consideração, e aqui eu já trouxe isso numa outra oportunidade. O doutor Gilson Dipp, num seminário sobre corrupção, disse que a coisa que causava mais estranheza para ele na Petrobras é que a maior lesada não fez nada. Não há uma sindicância, não há um processo, não há nada. Nem contra empreiteira, nem contra operador político, nem contra funcionário, nem contra coisa nenhuma. A Petrobras, a instituição que teve uma destruição, como o senhor diz aqui, me impressionou muito o dado, de 300 bilhões de dólares, ela não tomou nenhuma atitude em relação àqueles que a vitimaram. Depois, eu queria trazer a consideração do senhor o seguinte: aqueles 70 bilhões da capitalização de dólares de 2009, aquilo foi uma bênção ou foi uma tragédia para a Petrobras? Porque teria que ter sido uma bênção, junto com o pré-sal. E se transformou numa tragédia, porque eu não tenho nenhuma dúvida, aí a conclusão é minha, de que lá estava aposta uma quadrilha para saquear a Petrobras, assaltar a Petrobras e fazer dela fonte de financiamento para um projeto de poder que, nos sonhos idílicos de alguns, deveria durar 30 ou 40 anos no Brasil. E aí, eu quero saber, da experiência que o senhor viveu no Conselho de Administração, se, porventura, o senhor compartilha uma leitura que tenho de que, ao longo desses últimos anos, o Conselho de Administração da Petrobras, apesar de ter pessoas aparentemente competentes na sua conformação, emitiu reiterados cheques em brancos à diretoria executiva. Porque há pouco aqui lhe antecedeu uma pessoa que era gerente jurídico da diretoria de serviços, que diz que Abreu e Lima só saiu de 2 bilhões de dólares para algo superior a 25 bilhões de dólares porque recebia autorização da diretoria executiva para fazer aditivos superiores a 10% do contrato, porque isso está nas normas de governança corporativa da Petrobras e no Estatuto da Petrobras. O que significa que o senhor Sérgio Gabrielli, que de 2003, 2004 até 2012, foi quem pilotou e teve aqui e quis dar aula de professor acadêmico, na área de petróleo. E esse cidadão, na minha opinião, ainda vai precisar ser adequadamente responsabilizado, porque os aditivos de Abreu e Lima se dão exatamente no mandato do senhor Sérgio Gabrielli. Portanto, não podia pular de 2 bilhões para 25 bilhões sem a conivência deste cidadão. Também eu queria perguntar ao senhor o seguinte: existem dois personagens que me intrigam nessa história da Petrobras, que era para ter um aporte de 70 bilhões e virar 600 bilhões e virou no que é hoje, né? Que a gente viu no último balanço. Primeiro, os investimentos da Petrobras a partir ali daquela data de 2008, 2009, pós-capitalização, que impacto eles tiveram? A forma da escolha dos investimentos, a forma como eles foram conduzidos no prejuízo que a Petrobras tem hoje. E qual foi o papel de Guido Mantega? Porque Guido Mantega não tem um papel menor. Ele era o ministro do Planejamento,
foi o ministro da Fazenda, era presidente do Conselho de Administração da Petrobras. Então, o que ele fez? Ele, contrariando a lei do petróleo, ele, como ministro, então levou uma decisão de governo para dentro da Petrobras, tirou da Petrobras o direito de emitir o preço do combustível e obrigou a Petrobras a assimilar um prejuízo de 100 bilhões de reais, que é o que o senhor aqui estimou que é o prejuízo da administração do preço de combustíveis. E depois, uma história aqui rápida para concluir, que o José Sérgio Gabrielli, eu estou me dedicando a estudá-lo, porque ele foi muito doutoral aqui, e me parecia muito cínico e muito irônico, e foi um pouco hipócrita. E eu vou ficar acompanhando essa história. O senhor Sérgio Gabrielli aprovou, em 2009, um investimento, o plano de investimentos anuais da Petrobras sem a Renest, que é Abreu Lima. E aí conta-se uma história de que o senhor Paulo Roberto Costa, aliás, perdão, tem que dar um passo atrás, o então presidente Lula, o mesmo que tem o sítio de Atibaia, agora que vem na Veja dessa semana, que recebeu investimentos maravilhosos, talvez tenha um spa de segurança máxima em Atibaia, que talvez possa servir para prisão domiciliar no futuro, né? Mas o senhor Luiz Inácio Lula da Silva fez o seguinte: convocou no Palácio do Planalto o Conselho de Administração da Petrobras e a diretoria executiva da Petrobras. E eu queria saber se isso era normal, usual na história da Petrobras, ao que me conste, não era rotineiro. O senhor Luciano Coutinho disse que foi a única vez que ele viu, enquanto membro do Conselho de Administração, isso acontecer na Petrobras. E nesta reunião, o senhor Paulo Roberto Costa apareceu com um jornal dizendo que, na década de 70, Pernambuco sonhava com uma refinaria e que era hora de fazer justiça. E Lula mandou fazer a Renest, contra todos os pareceres técnicos da Petrobras. Queria saber se o senhor conhece essa história, porque eu perguntei para o doutor Luciano Coutinho, o doutor Luciano Coutinho aqui tergiversou e fugiu da resposta. Por que ela é importante? Porque se nós entendermos que realmente o presidente Lula, conseguimos provar que ele interferiu na Petrobras para fazer a Renest, e os amigos dele pegaram os contratos da Renest e beneficiaram, inclusive, o sítio que ele usa, entre aspas, não está no nome dele, mas está no nome do sócio do filho. E se o Guido Mantega, com Dilma presidente, administra o custo do combustível, que tem impacto decisivo no processo eleitoral, e causa à companhia irregularmente um prejuízo de 100 bilhões de reais, nós estamos falando aqui de crime de responsabilidade de um e de outro. Portanto, eu queria uma breve análise do senhor sobre o que eu acabei de dizer. Tá. Deputado, tentando lembrar todos os pontos aqui. Primeiramente, sobre o comentário do jurista Gilson Dipp. Eu ouço notícias nos últimos 2 dias aí que a Petrobras está pedindo para entrar como assistente de acusação do Ministério Público em algumas das ações penais. Recebo essa notícia com alívio, porque em várias das comissões internas de apuração que chegaram ao Conselho de Administração, havia a previsão, a definição de culpabilidade de determinados ex-administradores e a determinação de que se fossem tomadas as medidas. E elas estavam demorando, e isso me deixando bastante angustiado. Existem medidas que podem ser tomadas no âmbito do Ministério Público, da improbidade, inclusive essa é a recomendação da unidade jurídica da Petrobras. Existe a ação de responsabilidade do artigo 159 da Lei das Sociedades Anônimas, que não foi utilizada, embora, no meu entendimento, seria o caso. E, no meu entendimento, demorou. Está demorando para isso acontecer. Porque nós estamos falando de alguns atos que aconteceram há quase 10 anos, né? E não termos iniciado atos na Justiça causa espécie. Com relação aos 70 bilhões, se foi uma bênção ou uma tragédia. Bom, o resultado nós já temos, né? É muito fácil dirigir olhando para o retrovisor, as ações caíram muito. Mas eu acho fundamental mencionar, deputado, que mau negócio não é crime.
Quer dizer, é perfeitamente lícito a uma empresa tomar dinheiro do mercado e perder dinheiro, né? E a gente não pode criminalizar esse ato. A responsabilidade dos gestores da Petrobras, como eu disse na minha abertura, deve ser medida pela régua da responsabilidade corporativa, que tem duas vertentes, a lealdade e a diligência. E através da análise dos atos de gestão de todo esse período, que eu não tive acesso, é que se pode chegar à conclusão do que foi feito com relação a esse dinheiro. Em relação a cheques em branco, imagino o deputado se refira ao processo de aprovação de investimentos da Petrobras. Eu tendo a concordar que o processo é falho e me manifestei no Conselho, no período em que eu estive, ou estou ainda no Conselho de Administração, eu não me recordo de nenhum projeto individual que tenha sido levado para aprovação do Conselho de Administração. O que é uma situação inusitada em empresas de capital aberto. Toda empresa tem um nível X a partir do qual o projeto individualmente é levado para o Conselho, com as suas taxas de retorno e tudo mais. Aqui entra um pouco o problema das brechas de governança da Petrobras que acabaram se tornando muito importantes. Dentro das alçadas aprovadas pelo Conselho de Administração contra o meu voto, todo investimento que se encaixe dentro do Plano de Negócio e Gestão, PNG, encontra-se automaticamente aprovado. Então, nós recebemos uma alocação setorial, conceitual dos investimentos e aprovamos, no ano de 2014, sem o meu voto, 94 bilhões de reais de investimento, nos quais a diretoria tem, inclusive, poder discricionário. Eu não considero essa uma prática adequada de governança. E temos algumas outras situações, por exemplo, contratos com acionista controlador nem precisam passar pelo Conselho de Administração. Contrato de cessão onerosa, por exemplo, de 15 bilhões de reais, não passou pelo Conselho de Administração. Foi apresentado como uma oportunidade, mas não para deliberação, né? Com relação ao papel do presidente do Conselho, eu repito que ele deve ser medido pela régua da responsabilidade a partir da análise dos documentos de gestão, das atas, né? No que tange especificamente à gestão da política de preço, eu, de fato, me incomodei e me insurgi algumas vezes, inclusive em petição à CVM, que alguns dos argumentos utilizados para que não se aumentasse o preço dos combustíveis, notadamente durante os anos de 2013 e 2014, não se sustentavam. Mas isso tudo está em ata e os senhores poderão requisitar acesso a isso. Sobre uma suposta reunião no Palácio do Planalto, é um período que antecede muito a minha gestão, eu também escutei algo parecido e solicitei as atas, tanto de diretoria e do Conselho desse período. Infelizmente, não fui atendido. Então, esse é um documento que entrou na lista das solicitações não atendidas ao Conselho de Administração, embora o conselheiro tenha a prerrogativa de ter acesso a esse tipo de informação. Presidente, eu reputo como altamente relevante o que foi dito aqui agora, porque eu estou aqui com o Estatuto da Petrobras nas mãos, e no artigo 28, aqui estabelece o que cabe ao Conselho de Administração da Petrobras. E, por exemplo, aprovar o plano estratégico no item 2 do artigo 28º, e aí tem toda uma série aqui, eu não vou gastar tempo. Eu só queria pedir a Vossa Excelência que o extrato da resposta dada com os questionamentos que fiz fosse editado pela CPI pedindo o trabalho da taquigrafia e fosse enviado ao doutor Sérgio Moro, ao Ministério Público Federal. Porque essa sequência da exposição do doutor Mauro pode abrir uma nova linha investigativa e de responsabilização da diretoria executiva da Petrobras e dos conselheiros da Petrobras. Porque é aquilo que eu disse, Vossa Excelência ouviu no último depoimento que teve aqui. Eu não consigo enxergar um tamanho grau de desvio ao caixa da Petrobras sem que houvesse uma coordenação. E esta coordenação, como disse o doutor
Fernando Sá, que esteve aqui, antecedeu o doutor Mauro Cunha, ela, na minha opinião, agora tem que falar como parlamentar e como investigador aqui da CPI, senhor presidente, está no topo da pirâmide de comando da Petrobras dos últimos 10 anos. E estas pessoas precisam ser responsabilizadas e não escapar ilesas, como aparentemente estão escapando da mão da Justiça, da mão do Ministério Público e da responsabilidade que devem à sociedade brasileira. Agradeço ao deputado Onyx Lorenzoni. Passo a palavra para o deputado Efraim, na ausência do deputado Efraim, a última deputada inscrita, deputada Mara Gabrilli. Com a palavra, a deputada Mara, não vai utilizar a palavra. Temos ainda aqui, na lista dos não-membros, o deputado João Roberto, que também não se encontra. Antes de passar a palavra para o doutor Mauro Cunha, voltamos agora para o relator, deputado Luiz Sérgio. É só alguém pegar o microfone, por gentileza. Tá. Obrigado. Senhor Mauro Cunha, a questão relativa à corrupção, ela é também um processo de uma certa cultura, né? A Petrobras sempre foi vista como uma empresa muito forte, muito poderosa. Mas a questão relativa a denúncias de corrupção não é uma questão nova. O jornalista Paulo Francis fez uma denúncia há muito tempo de que os diretores da Petrobras tinham contas em bancos suíços. A Petrobras, em vez de investigar, corporativamente resolveu processar o jornalista. Ainda na década de 90, talvez 96 ou 98, né, uma única pessoa, sem ter um parque industrial para a construção das plataformas, sozinho ele deteve contratos, se não me engano, algo em torno de 16 contratos para a construção de plataformas. O ativo que ele tinha era exatamente os contratos que ele tinha na Petrobras. Foram feitas denúncias de corrupção. A Petrobras não apurou. Do ponto de vista como um professor e um auditor, Vossa Senhoria entende de que não ter levado em consideração essas denúncias podem ter criado uma cultura de impunidade na empresa para aqueles que estavam no alto do escalão da empresa? Deputado, eu tenho muita dificuldade de comentar sobre questões anteriores ao período que eu me aproximei da Petrobras, né? Alguns dos atos que estão sendo objeto de investigação dessa CPI voltaram a nós nessa gestão 2013 e 2014 através de comissões de apuração e tudo mais. Eu não tenho como julgar a cultura da Petrobras não, mas como auditor, 10, 20 anos. Mas como auditor, Vossa Senhoria não pode nem omitir uma opinião quando é feita uma denúncia como a que foi feita e a empresa, em vez de apurar, processa o denunciante. Vossa Senhoria não tem nenhuma opinião se é certo ou se é errado no seu juízo de valor? Eu considero errado, por exemplo, eu ter sido alvo de uma interpelação da companhia, baseado numa... Não foi isso que lhe perguntei. Mas é a mesma ação, não? O relator, infelizmente, está relator... A palavra está garantida ao relator. Em outro momento, Vossa Senhoria mas se eu não dirigiria induzi, como advogado né, a expressão sempre utilizada de advogado. Eu estou perguntando se ele pode dizer que não quer emitir nenhum juízo de valor aceito da pergunta. Entendeu? Deputado, eu realmente tenho dificuldade de julgar um ato complexo que aconteceu, do qual eu não participei. E acho só importante fazer uma correção. Eu não sou auditor, né? Apesar de membro do comitê de auditoria naquele momento, né? Eu era conselheiro da companhia, a função de auditor... Quero deixar registrado, eu não lhe perguntei para fazer um julgamento. Eu perguntei se Vossa Senhoria poderia
dar uma opinião acerca deste fato. Porque se um jornalista faz uma denúncia e é processado, na minha visão, vai se construindo uma cultura de impunidade. Para eu dar opinião sobre esse fato, eu precisaria ter todas as informações daquele momento que eu, infelizmente, não tenho. Vossa Senhoria, segundo notícias vinculadas por diversos órgãos de imprensa, tem críticas à contabilidade da Petrobras. E participou do comitê de auditoria. Neste período, Vossa Senhoria apresentou alguma proposta concreta para tornar esse mecanismo de contabilidade mais eficiente? Sim. Na realidade, quando nós identificamos eventuais problemas, né, nós partimos do princípio que aquilo é um ponto dentro de um todo, né? E isso causa uma preocupação sistêmica. Quando eu identifiquei o problema na contabilização dos ativos de refino, me aprofundei no mesmo, solicitei maiores informações e detalhamento das planilhas de cálculo utilizadas para isso, que não me foram entregues, e argumentei que a abordagem contábil utilizada de considerar todas as refinarias como se fosse uma só unidade geradora de receita, talvez propiciar no teste de imparidade. Então, propus que isso fosse olhado de uma maneira mais atomizada. E Vossa Senhoria administra ou já administrou algum fundo de investimento ou empreendimento ligado ao mercado de capitais no Brasil ou no exterior? Se positivo, quais? Quais o valor administrado por esse fundo ou fundos? É possível detalhar se esses fundos tinham investimento em ações da Petrobras? Deputado, eu fui analista e gestor de investimento por mais de 20 anos, registrado na CVM. Então, geri fundo de investimento em diversos momentos até 2011, até o janeiro de 2012. A partir de então, me desliguei completamente. Hoje, inclusive, pedi a suspensão do meu registro na CVM, isso aconteceu em 2012 ou 2013, se não me engano. Então, hoje eu não administro nenhum fundo de investimento. Mas antes de esses fundos, tinham investimentos na Petrobras? Pontualmente, sim. Pontualmente, sim. Vossa Senhoria, aqui e na sua apresentação, tece uma certa crítica à política brasileira acerca dos investimentos, principalmente em ações. E os órgãos de controle, no caso, o semelhante à Comissão de Valores Imobiliários, o órgão semelhante a esse nos Estados Unidos, certificou a Petrobras. Vossa Senhoria teve conhecimento desse ato? Deputado, eu não tenho conhecimento do que seja a CVM certificar a Petrobras, o balanço da Petrobras. A Petrobras é uma empresa de capital aberto com registro na CVM desde 1977. Ela recebe as informações da companhia sem tomar qualquer juízo de valor. Em 2007, o órgão americano que faz o papel aqui no Brasil relativo à Comissão de Valores Mobiliários, ela certificou a Petrobras como uma empresa que estava bem avaliada e cumprindo as normas exigentes para uma empresa que negocia ações na Bolsa de Nova York. Vossa Senhoria teve conhecimento disso? Tem crítica? Eu desconheço essa certificação, deputado. Eu entendo que também na SEC a Petrobras tem o seu registro, talvez desde a década de 90, quando houve uma oferta de ações ordinárias. E eu não sei a natureza dessa certificação, então peço desculpas. Nada.
O comitê de auditoria participa de alguma maneira da indicação de diretores? Comitê de auditoria, não. Comitê de remuneração e sucessão, sim. E neste período em que Vossa Senhoria esteve no comitê de auditoria, Vossa Senhoria recebeu muitas denúncias contra diretores da Petrobras no que se refere a denúncias de corrupção? Não. Nós recebíamos relatórios da auditoria interna e da ouvidoria geral. Esses relatórios evoluíram de um caráter consolidado, né, onde a gente não enxerga exatamente a denúncia A ou a denúncia B, e por solicitação do próprio comitê, começamos a ver os assuntos de maior destaque, com maior detalhe. Mas nunca houve debate que eu me recorde sobre um ato qualquer de um diretor isoladamente. Porque aqui na CPI, uma das, às vezes como pergunta e às vezes como afirmação, muitos dos parlamentares, enquanto pergunta, dizem não concordar que os órgãos de auditoria e de ouvidoria não tivesse captado nenhuma denúncia desta gravidade, e muitos não concordam que o Conselho de Administração não tivesse também captado essas denúncias desta gravidade. Quer dizer, Vossa Senhoria esteve no Comitê de Auditoria por um período. Neste período, Vossa Senhoria pôde buscar apurar fatos que eram conhecidos, mas nenhum fato novo chegou de denúncia contra o diretor A ou o diretor B da Petrobras. Houve alguns atos, que inclusive já são de domínio público, que surgiram não de denúncias externas, mas de investigações da própria Petrobras, através da auditoria interna. E eu faço referência, por exemplo, ao contrato de SMS Internacional, que, depois de um trabalho da auditoria interna, redundou numa redução de 50%, mais ou menos, do valor do contrato. Esse processo foi acompanhado pelo Comitê de Auditoria. O que ficou claro em um ano de atuação nesse comitê, deputado, é que alguns canais estavam entupidos, por assim dizer. E hoje se pode dizer que, claramente, o canal de denúncias da Petrobras não foi eficaz para trazer à alta direção os problemas que estavam acontecendo. Outra questão relativa a políticas de preço, levantada aqui por Vossa Senhoria. Em alguns momentos, a política de preço coloca os combustíveis abaixo do que seria uma cotação internacional de preços. Em alguns momentos, como o momento atual, os preços estão acima, né? Então, Vossa Senhoria defende a mesma política defende uma flutuação permanente da política de preços? Deputado, não cabe a mim, como conselheiro da Petrobras, escolher a melhor política. Isso tem que ser dado pelo ambiente legal. Cabe a mim, como conselheiro da Petrobras, averiguar se a política exercida atende aos ditames da lei. Nós temos uma lei que prescreve o princípio da livre concorrência na precificação de derivados de petróleo. Infelizmente, essa livre concorrência não existe hoje, porque ninguém, em sã consciência, iria investir na atividade de refino de petróleo, sabendo que o maior operador, que é a Petrobras, pode, durante largos momentos de tempo, precificar seus produtos muito abaixo ou muito acima daquilo que é permitido pela realidade do mercado. O refino, ele permite uma margem estreita sobre um volume muito grande que é produzido, e se essa margem é comida por uma administração, por qualquer motivo que seja, torna inviável o princípio da livre concorrência. Então, nesses 2 anos no Conselho de Administração da Petrobras, eu pautei a minha crítica à política de fato exercida, não pelo seu mérito, mas pela sua adequação ao que diz a lei. Agradeço ao relator. Vou passar a palavra ao senhor Mauro Cunha para que ele possa fazer as considerações finais e darmos seguimento com as demais oitivas que temos marcadas para o dia de hoje. Presidente, eu agradeço, não tenho mais nenhuma colocação a fazer, fiz uma exposição
até um pouco longa na abertura, né, onde eu trazia os pontos principais. Faço votos de que realmente essa CPI encontre, na análise dos atos de gestão, um trabalho complementar ao esforço que está sendo feito pela Justiça, e ambos esses esforços, eu tenho certeza, vão contribuir para uma Petrobras mais forte. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Mauro Cunha, que aqui esteve presente, participando da CPI. Estamos só aguardando o senhor Nilo Carvalho descer para que a gente possa iniciar a oitiva. Convido o senhor Nilo Carvalho Vieira Filho para tomar assento à mesa. Registro que Vossa Senhoria prestará seu depoimento na qualidade de testemunha. Nesse sentido, recaindo sobre a testemunha intimada a depor o dever de dizer a verdade, exorto Vossa Senhoria a prestar o compromisso de fazê-lo sobre o que souber e lhe for perguntado, nos termos do disposto nos artigos 203 e 210 do Código de Processo Penal. Advirto ainda de que o descumprimento por parte da testemunha desse dever legal. Eu devo ler aqui. Hein? Ok? Faço sob palavra de honra a promessa de dizer a verdade do que souber e me for perguntado. Manuel. Vossa Excelência, Vossa Senhoria, perdão, tem o tempo de até 20 minutos para sua exposição inicial.
Boa tarde a todos os senhores deputados, senhoras deputadas e a todos os presentes. Eu me formei em Engenharia Mecânica em 1985. Eu entrei na Petrobras através de concurso público para a carreira de analista de comercialização e logística. Dos primeiros 10 meses a 1 ano na Petrobras, é um curso que todos os novos empregados fazem. E, em seguida, eu fui trabalhar na área de petróleo, na área de comercialização. Os senhores verão ao longo da minha trajetória que, basicamente, toda a minha carreira foi na área de comercialização, de negociação, enfim, nessa área. Minha primeira função na Petrobras, função como chefe na Petrobras, ocorreu em 1990 a 1991, quando eu fui nomeado chefe do setor de comercialização externa de petróleo. Era o setor, na ocasião, responsável pela importação de petróleo para a Petrobras. Eu fiquei nessa posição durante aproximadamente 7 ou 8 meses, quando, então, eu fui nomeado para ir para o exterior, para Londres, onde eu fiquei como trader de petróleo e de derivados durante 4 anos. Trader é a pessoa que comercializa, que compra, vende, analisa o mercado e fecha os negócios em nome da companhia, tanto de petróleo quanto de derivados, tanto de compra quanto de venda. Fiquei em Londres até setembro de 95, quando retorno ao Brasil e sou nomeado chefe da divisão de comercialização externa de derivados. Essa divisão era responsável pela importação e exportação de todos os derivados da Petrobras. Então, listo GLP, que é o gás de cozinha, nafta, petroquímica, gasolina, querosene de aviação, diesel, óleo combustível, parafinas, que é usado para fazer velas, por exemplo, lubrificantes, solventes e outros produtos. Todos os derivados da Petrobras, então, estavam sob esta divisão de comercialização externa de derivados. Ao final de 97, início de 98, na verdade, bem no iniciozinho de janeiro de 98, eu sou nomeado superintendente adjunto do abastecimento, marketing e comercialização, que era o segundo cargo da área comercial da Petrobras. Havia o superintendente geral, eu era superintendente adjunto. Como superintendente adjunto, eu cuidava não só da importação e exportação de derivados, como antes falei, mas também cuidava da importação e exportação de petróleo, da comercialização doméstica de todos os derivados da Petrobras, da política de marketing. Ali eu fiquei durante 2 anos, quando em início de 2000, janeiro de 2000, eu sou nomeado diretor de Downstream, que Downstream é o abastecimento, né? Diretor de Downstream da Braspetro. A Braspetro era uma subsidiária que a Petrobras possuía e que era a subsidiária responsável pelos investimentos no exterior. Naquela época, a Braspetro estava começando a fazer investimentos na área de downstream, na área de abastecimento. Era refinaria, postos de serviço. Fiquei como diretor da Braspetro durante aproximadamente 15 meses, até março de 2001, quando a Braspetro foi incorporada pela Petrobras e transformada na diretoria internacional da Petrobras. Nascia ali a diretoria internacional da Petrobras e eu assumi o cargo, então, de gerente executivo de abastecimento internacional. Fiquei durante, então, 7 meses, aproximadamente, 8 meses, como gerente executivo de abastecimento internacional. A Petrobras, nesse momento, comprou uma empresa argentina chamada DG3, que possuía uma refinaria e postos de serviço, e eu fui nomeado diretor da área comercial e da área industrial desta empresa chamada EG3 na Argentina, para onde eu me dirigi no início de 2002, final de 2001, dezembro de 2001, janeiro de 2002. E lá fiquei
durante 1 ano e meio. Após 1 ano e meio, a Petrobras comprou a Pérez Compan na Argentina. Era um processo de expansão que estava ocorrendo na área internacional da Petrobras. A Pérez Compan era uma grande companhia na Argentina e foi transformada na Petrobras Energia, que é a PESA, como é conhecida hoje. E ela absorveu a EG3. E então eu passei a ser o gerente de comercialização externa da Petrobras Energia, onde fiquei durante cerca de 1 ano, até que em meados de 2004, junho de 2004, eu fui convidado para voltar ao Brasil como gerente executivo de marketing e comercialização, que era o cargo máximo na área de comercialização da Petrobras, de derivados, petróleo, marketing, mercado internacional, mercado doméstico e os escritórios no exterior. Ali eu fiquei durante 4 anos, até meados de 2008, e finalmente chegamos ao início de 2009, quando é criado o Comperj em fevereiro de 2009. Em fevereiro de 2009, eu sou então nomeado presidente do Comperj, e cargo que eu ficaria até setembro de 2013, quando o Comperj foi incorporado pela Petrobras e a empresa foi extinta. Só um minutinho. No Comperj, por que foi criado o Comperj? O Comperj foi criado por decisão da empresa, que tinha como objetivo estratégico não ter 100% das ações do Comperj. Não era o objetivo da Petrobras ter 100% da petroquímica. Então, para que fosse possível segregar os investimentos que estavam sendo feitos no Comperj e, ao mesmo tempo, negociar com os futuros sócios, prospectar os sócios e negociar com eles, foi criado o Comperj S.A., a empresa Comperj S.A. A empresa Comperj S.A. tinha a função, portanto, de segregar os ativos da Petrobras nesse investimento e negociar com os sócios. Não tinha a função de construir o Comperj. A construção do Comperj era executada dentro da Petrobras por outros órgãos. Existe uma gerência geral ligada ao diretor de serviços da Petrobras, chamada Gerência Geral do Comperj também, com o mesmo nome, implementação do Comperj, e havia uma gerência geral ligada ao diretor de abastecimento, chamada de Gerência Geral de Implantação do Comperj. Portanto, são 2 gerências gerais dentro da Petrobras que eram responsáveis pela implantação do empreendimento, que já vinha ocorrendo e continuou depois, e foram criadas empresas com o objetivo de segregar esses investimentos e poder, então, negociar com os possíveis, com os sócios, para que a Petrobras tivesse cerca de 40% da petroquímica. Naquele momento, o Comperj vinha com um conceito que nasceu em 2003. Em 2003, quando nasceu o conceito do Comperj, entrava petróleo e saía petroquímicos. E esse era o conceito que estava em vigor em fevereiro de 2009, quando foram criadas as empresas. Mas como isso acontecia? Da seguinte forma: o petróleo entrava e a primeira unidade do Comperj petroquímico era uma refinaria. Era uma refinaria que produzia diesel, que produzia querosene de aviação, gasolina, enfim, era uma refinaria. Da metade para uma refinaria convencional, embora sofisticada, porque era uma refinaria moderna. Da metade para frente, o Comperj era uma petroquímica convencional, que tinha a central de matérias-primas e todas as plantas mais convencionais na produção de petroquímicos. Muito bem. Por que se diz, então, que entrava petróleo e saía petroquímicos? Porque entre a refinaria e a petroquímica existia uma unidade de processo que estava sendo construída, ou seria construída pela primeira vez. Não existe no mundo nenhuma unidade de processo como essa, que transformaria o diesel da refinaria do Comperj
em insumos petroquímicos. Que insumos são esses? Eteno e propeno. Então, o que ligava e fazia o complexo ser integrado, refinaria e petroquímica, era uma unidade chamada FCC Petroquímico, que estava sendo desenvolvida para ser construída pela primeira vez. Ao longo de 2009, no entanto, observem que a empresa Comperja foi criada em fevereiro de 2009. Mas ao longo de 2009, depois da grande recessão, da grande crise financeira à vida, os técnicos da Petrobras estavam reavaliando e reanalisando o Comperja. E a conclusão que estavam chegando... Presidente, o senhor desculpa ter interrompido, está dentro do tempo, mas nós estamos aqui querendo saber objetivamente sobre a questão da corrupção do Comperja. Não saber do que acontece, do que era o plano do Comperja, porque isso aí está tudo paralisado. Então nós estamos aqui, temos outros depoentes, o senhor me perdoa aí. A palavra está garantida ao senhor Nilo Carvalho dentro dos 20 minutos. Pode ficar à vontade, depoente. Pois não. Então, o que eu estava explicando é o seguinte, é que naquele momento, em 2009, os técnicos estavam debruçados sobre a economicidade do projeto. Então, a decisão que estava sendo indicada pelos técnicos era de não mais construir esta unidade de processamento que ligaria a refinaria à petroquímica. Ao fazer isso, a refinaria ficou dentro do site do Comperja como uma refinaria. E essa decisão foi tomada em fevereiro de 2010 pela diretoria da Petrobras. Então, o que acontece? A refinaria ficou sendo uma refinaria e a petroquímica continuou sendo uma petroquímica. Apenas não era uma coisa integrada como antes. Quando o Comperja foi criado, portanto, a função da empresa Comperja S.A., não digo das gerências gerais do Comperja, mas da empresa Comperja S.A., a função dela era segregar os ativos petroquímicos e negociar com os possíveis sócios. No início, esses ativos petroquímicos incluíam a refinaria. A partir de dezembro de 2010, esses ativos petroquímicos não mais incluíam a refinaria. Então, partiam simplesmente da unidade de produção de petroquímicos básicos, que eu mencionei, e da petroquímica convencional. Eu achei importante explicar isso porque existe uma confusão. As pessoas confundem a refinaria do Comperja com o complexo petroquímico do Comperja. Originalmente era realmente uma coisa só, mas a partir de fevereiro de 2010, a refinaria do Comperja torna-se independente do complexo petroquímico do Comperja, embora os dois estejam no mesmo site. Eu fico à disposição dos senhores. Com a palavra, o subrelator Pracidelli. Presidente, como o Luiz Sérgio, o relator, precisou dar uma saída, pediu para eu ficar no lugar, mas ele está adotando a prática do subrelator Altineu fazer as perguntas primeiro, vamos seguir essa prática dele. Quero agradecer ao relator Luiz Sérgio, aqui agradecer ao deputado Pracidelli. Senhor presidente, eu vou começar meus questionamentos. Eu quero aqui dizer até da minha ansiedade, porque eu tive com o senhor Nilo, quando eu fui deputado estadual, fazendo uma visita lá ao Comperja. E fazendo parte dessa comissão, sabendo do sofrimento do povo de Itaboraí, do Rio de Janeiro, e de toda a corrupção. A primeira pergunta que eu faço ao senhor, o senhor relatou aqui uma história na Petrobras. Como é que o senhor se sente, depois de todos esses anos na Petrobras, o senhor presidir um projeto como o Comperja, onde é apontada a maior corrupção desse país? O senhor foi o presidente de um projeto que assaltou o país. Essa é a minha primeira pergunta. O senhor se sente bem? O senhor tem família, tem filhos? Como é que o senhor se sente com isso? Eu achei responder agora? É agora. Ah, sim. Perdão. Senhor deputado, o Comperja é dividido, como eu falei, em uma refinaria e uma área petroquímica. As empresas Comperja S.A. que eu presidi não tinham a ver com a refinaria, tinham a ver com a petroquímica, com a
com o desenho da petroquímica e com a negociação com os sócios. Era essa a diferença que eu gostaria de deixar marcada aqui. Eu não tinha nenhuma ligação com a refinaria. Senhor Nilo, eu quero dizer ao senhor que o senhor está aqui... O senhor está aqui hoje, eu gostaria que o senhor respondesse concretamente os nossos questionamentos, porque ninguém aqui está perdendo tempo. O senhor foi presidente do Comperj. Se é a refinaria, se é a parte petroquímica que ia ser construída, isso aí eu não estou... O senhor foi presidente do Comperj. O senhor, durante esse tempo que o senhor esteve lá, o senhor sabe que eu participei ali de algumas greves ali no Comperj. O senhor sabe bem que o senhor estava lá dentro na diretoria, presidindo o Comperj, enquanto os funcionários estavam lá fora sofrendo. Eu estava lá, muitas vezes, em cima do caminhão, e observava que tinha ali um combinado entre o Comperj, entre o senhor, que era presidente, e os seus subordinados, e os empresários, enquanto os trabalhadores estavam fazendo papel de bobo. O senhor, como presidente do Comperj, o senhor acha que as greves beneficiaram os empresários em relação aos aditivos que foram feitos dentro do empreendimento que o senhor era presidente? Deputado, eu era presidente das empresas Comperj Petroquímicas. O senhor já respondeu isso. E essas empresas não estavam construindo nenhuma unidade naquele momento, como não foram construídas até hoje. Então, o que estava em construção não estava sob minha gestão. Eu gostaria de poder esclarecer o senhor, mas realmente não estava sob minha gestão. O senhor foi presidente do Comperj. Hoje nós temos no balanço da Petrobras, que foi publicado, o maior prejuízo que aconteceu foi no Comperj. A Operação Lava Jato aponta o Comperj. O senhor foi ex-presidente do Comperj, então o senhor está dizendo que o Comperj não é o Comperj que foi citado na corrupção? Comperj é o Comperj? Tem dois Comperj? Como é que funciona isso? Porque nós não estamos entendendo. Eu, pelo menos, não estou entendendo isso bem. Eu vou esclarecer o senhor. O Comperj era composto por uma refinaria 100% Petrobras, cuja construção era gerenciada pela Petrobras, havendo duas gerências gerais do Comperj dentro da Petrobras. Uma ligada ao diretor de serviços, chamada Gerência Geral de Implementação do Comperj, e outra ligada ao diretor de abastecimento, chamada Gerência Geral de Implantação do Comperj. Eu não tinha ligação com esta área. A minha função, quando eu fui nomeado pela Petrobras para assumir a presidência do Comperj, não era a obra. A minha função era Comperj Petroquímico. O que foi contratado pelo Comperj Petroquímico? Quais licitações foram feitas? O Comperj Petroquímico, ele isoladamente não chegou a fazer licitações, porque nós negociávamos com os sócios a estrutura das companhias para construir o Comperj Petroquímico. Só que o Comperj Petroquímico não avançou até hoje, senhor. Eu gostaria de saber, porque eu não estou entendendo bem. Complexo Petroquímico do Estado do Rio de Janeiro, Comperj. O senhor era o ex-presidente do Comperj. Dentro do Complexo Petroquímico, teria as refinarias e a unidade petroquímica. Sim. Então, o senhor acha que esse título de ex-presidente, naquele momento, presidente do Comperj, era um título que era errado? Porque a refinaria, tudo que foi construído ali, isso não tinha nada a ver com isso? E era presidente ao mesmo tempo do Comperj, onde estava... Era tudo ali dentro, mas essa parte o senhor não tinha nada a ver com isso? Eram diversas empresas dentro de uma área. O senhor era presidente do Comperj, que era essa área? Eu era presidente do Comperj. Que era essa área toda? Não, senhor. Não? Não. Então, lá em Itaboraí, aquela área toda não é o Comperj, tem outro nome? Não, ela pode ter o mesmo nome por uma questão de marca, né? Mas, na verdade, ali existiam diversas empresas. Existia o Comperj Participações, Comperj Poliolefinas, Comperj MEG, Comperj Estirenos e a parte do Comperj que era a refinaria da Petrobras. Ou seja, essas outras unidades que eu mencionei, essas outras empresas, que eram as empresas que estavam se dedicando à construção do Comperj Petroquímico, elas
não avançaram. E o senhor era presidente de qual Comperj desse aí, de tanto Comperj que o senhor citou? Petroquímico. A parte petroquímica. E quando eu fui deputado estadual, a gente foi fazer uma visita lá da Assembleia Legislativa, né? Devia ter outras autoridades presentes, não me lembro bem, e o senhor recebeu a gente lá. Sim. Como presidente daquele complexo lá. O senhor era o presidente do complexo todo ou era do petroquímico? Porque eu estou confuso nisso. Só do petroquímico, mas eu explico... Mas por que o senhor recebeu a gente se o senhor era presidente só de um pedaço lá? Eu explico, senhor. O que acontece é que é muito difícil... Normalmente, um empregado da Petrobras, pelo menos essa era a minha maneira de ver as coisas, de fazer as coisas, eu entendia que a minha responsabilidade ter um relacionamento com o público externo que fosse o mais gentil possível. Então, quando eu recebia o deputado e outras pessoas, outros visitantes, eu não ia ficar gastando o tempo das pessoas tentando explicar esses detalhes de que é uma empresa, que é outra empresa. Enfim, eu não me preocupava com isso, eu achava que o importante era mostrar o empreendimento. E, naquele momento, eu acreditava muito no empreendimento. Agora, a verdade é que, naquele momento, existia um Comperj que estava 100% na Petrobras e existia um Comperj que era 100% da Petrobras, mas eram CNPJs diferentes. Quem era para poupar o tempo do senhor aí, quem era, então, o responsável, ou quais eram os responsáveis, que o senhor vai me dizer quem são? O senhor está aqui sob juramento, eu espero que o senhor não falte aqui ou esqueça, né? Quem eram os responsáveis ali, colegas do senhor, eu não sei se era considerado presidente também, ou gerente, pelas licitações que foram feitas naquele complexo? Quais os nomes? O Jansen, por exemplo, era um deles. O Jansen era o gerente geral de implementação do Comperj dentro da engenharia. Esse era um responsável pelo que acontecia ali? Eu posso dizer ao senhor que ele era responsável pela construção, pela obra. Opa! Pela obra, certo? Eu não estou dizendo que ele fosse responsável pela licitação A ou B mesmo. Não, é pela construção. Mas quem além dele? Então, dentro da engenharia da Petrobras, que era um órgão subordinado ao diretor de serviço, havia uma gerência geral que... Não, era o Renato Duque. Dentro da gerência... Então, além do Jansen. Então, dentro da engenharia, havia a gerência geral do Comperj, chamada de implementação do Comperj, cujo, naquele momento, o gerente geral era o engenheiro Jansen. Dentro do abastecimento, subordinado ao diretor de abastecimento, havia o gerente geral de implantação do Comperj, que era o engenheiro Eider Carvalho, que era o responsável por essa gerência geral naquele momento. E quantos subgerentes tinham ali sobre o comando do senhor Jansen? Quantos gerentes? Olha, subgerentes. Olha, deputado, eu vou ser sincero, eu nunca tive nenhuma reunião com o engenheiro Jansen. Mas o senhor estava lá dentro, o senhor não sabe quantas subgerências tinham? Não sei porque, como eu falei, eu não tinha nenhuma ligação com a obra. A minha função, a minha função não era obra, então eu não tinha... Olha, doutor Niro, eu vou dizer uma coisa ao senhor, com todo respeito aí à idade do senhor é mais velho que eu, mas o senhor está ali dentro daquele empreendimento ali. O senhor não sabia quantos subgerentes o doutor Jansen tinha, realmente... Não sei. Agora... realmente é esquisito, entendeu? O senhor está ali dentro, o senhor recebeu ali a Assembleia Legislativa, o senhor atendia todo mundo. Tinha lá aqueles módulos lá onde a Petrobras tinha o canteiro de obra da Petrobras. O senhor não sabe quantos subgerentes o Jansen tinha, o senhor ficou lá 4 anos, então, realmente... Agora, uma outra pergunta, quem indicou o senhor para o cargo? A diretoria executiva da Petrobras. Quem era o diretor executivo? Não, a diretoria executiva. Mas quem era o diretor executivo? Não, o diretor da área de abastecimento. Que indicou o senhor? Quem era o diretor executivo que indicou o senhor? O diretor de abastecimento era o diretor Paulo Roberto Costa. Qual é a sua relação com Paulo Roberto Costa? Profissional. De quantos anos? Eu o conheci quando eu era superintendente adjunto da área comercial, quando ele foi trabalhar na gerência de gás.
na ordem de 1998, 99. Ele trabalhou durante um ano, mais ou menos, na gerência de gás. Era uma das gerências que eu cuidava na ocasião. Como eu falei, eu cuidava de todas as gerências de importação e exportação de produtos de petróleo e de derivados e petróleo, além do mercado doméstico. Uma das gerências que existia, a gerência de gás, onde trabalhava o Paulo Roberto Costa. Ele ficou ali cerca de um ano, quando ele saiu e foi, mais tarde, foi criada a Gaspetro. Eu não acompanhei a carreira dele fora do abastecimento. Eu não tinha nenhum contato com ele. O senhor, durante os 4 anos que o senhor teve ali, o senhor assinou algum projeto, algum contrato que tenha sido, ou que naquele momento estivesse sendo executado ali? Sim. Se eu assinei contrato que tenha sido negociado... Olha, deixa eu explicar, porque não sei se eu entendi bem a pergunta. Como o Comperj foi criado? Não, só para mim ser direto, senhor. As empresas estavam lá fazendo obras dentro do Comperj. O senhor, como ex-presidente, assinou algum contrato daquelas empresas? Sim. Assinei. Quais contratos o senhor assinou? Para construir o quê? Eu vou explicar. Como a empresa foi criada para segregar os custos da Petrobras e posterior negociação com os sócios, então, a partir de janeiro de 2010, o orçamento da União, a OAI, colocou dentro do Comperj, da empresa Comperj S.A., o orçamento de investimento no Comperj. Naquele momento, ainda não tinha sido aprovado pela diretoria executiva da Petrobras, o que ocorreria um mês depois, em fevereiro de 2010, a separação entre a refinaria e o restante do complexo. Então, como o orçamento foi aprovado dentro do Comperj, e o nosso objetivo era segregar os investimentos, então todo o trâmite era feito pela Petrobras, mas alguns contratos, a maioria dos contratos foi cedida pela Petrobras ao Comperj. E alguns contratos, mais no final do ano de 2010, cujo procedimento de contratação tinha começado depois de janeiro de 2010, nós assinamos, dentro do Comperj. Em seguida, em setembro de 2010, a diretoria executiva da Petrobras, tendo em vista a complexidade desse procedimento, achou por bem que ele não fosse mais executado dessa forma. Todos os contratos foram devolvidos à Petrobras, os investimentos eram feitos dentro da Petrobras e, ao final do ano, o aporte seria feito em bens nas empresas, de tal forma a manter a segregação dos investimentos. Eu estou satisfeito com a resposta do senhor, porque eu quero andar um pouquinho rápido aqui, porque nós queremos ouvir o senhor Jansen. Mas se for o caso, o senhor volta aqui um outro dia, né? Porque claro. Eu, sinceramente, vou dizer uma coisa ao senhor Nilo. Esses contratos geraram aditivos. O senhor também assinou os aditivos, né? Olha, esses contratos que eu assinei, como eles foram devolvidos para a Petrobras, possivelmente os aditivos que tenham sido gerados foram gerados dentro da Petrobras. Mas o senhor não assinou aditivo nenhum? Não. Contratos que vieram cedidos da Petrobras, que eram anteriores a 2010 e que vieram cedidos para o Comperj, com o objetivo de segregar os investimentos, alguns tiveram aditivos e foram assinados. Não, a minha pergunta é a seguinte: o senhor assinou contratos no Comperj que tiveram aditivos? Sim ou não? Aí, que tiveram posteriormente... Não, posterior ou anterior. O senhor assinou contratos no Comperj e que geraram aditivos? Sim. O senhor participou de reuniões para a elaboração do projeto básico do Comperj? Não. Nós temos aqui uma conclusão do Tribunal de Contas da União que a terraplanagem do Comperj teve um superfaturamento de 130 milhões de reais.
A Petrobras primeiro apontou 17 milhões, depois, quando foi ser julgado no TCU, ela concordou que fosse 40 milhões, o TCU não concordou e agora na conclusão do TCU, 130 milhões de reais. O senhor foi presidente do Comperj, ali seria construído, como o senhor disse, porque eu preciso entender esse direito, vou pegar inclusive essa degravação aqui, que é para me ouvir direito o que o senhor falou, que são vários Comperjs ali dentro, mas como a terraplanagem atendia tudo, o senhor assinou o contrato da terraplanagem também? O contrato de terraplanagem foi assinado pela Petrobras e em 2010 foi cedido às empresas Comperj para que houvesse a segregação dos investimentos para a futura negociação com os sócios. Então o senhor assinou esse aditivo também? Assinei a recepção dos contratos e assinei um aditivo, não me lembro se um ou dois aditivos. Então o senhor sabe que o senhor assinou um aditivo que o TCU concluiu que tem 130 milhões de reais de superfaturamento num aditivo que o senhor assinou. Eu vou parar por aqui, tem várias outras perguntas, mas eu quero dar espaço aqui aos colegas, porque nós temos uma outra oitiva ainda. Conceder a palavra ao subrelator Bruno Covas. Senhor presidente, senhor Nilo Carvalho Vieira Filho. Então, só para entender aqui, as perguntas do relator fez, o senhor é presidente da Comperj Petroquímica? Petroquímica. Não da Comperj Refinaria? Não da refinaria. Muito